Olá, oi gente, tudo bem? Bom dia. É, hoje é dia de tirar as cartas do tarô para essa semana, para todos os signos. E também eu vou falar sobre o mês 6 pela numerologia e pelo tarô, o que representa o número 6. E até para quem faz aniversário também, né? No dia 6, no dia 15 e no dia 24, que tudo dá 6, somando. Eu sou a Margarete, a maga do tarô. E, e aí, se vocês gostam desse assunto, se vocês se interessam por assuntos de espiritualidade, de tarô, aí vocês me seguem aí nas redes sociais, tanto no YouTube como no Instagram. Eu estou como a Maga do Tarô, tá? Tem que pôr o A na frente, a Maga do Tarô, porque apareceu uma outra moça aí com esse mesmo nome. Então nós estamos já, gente, no meio do ano. Parece mentira, né? Mas já se passaram 6 meses de toda daquele começo de ano, que é sempre uma perspectiva, todo mundo faz seus desejos, seus projetos, né? Suas metas para o ano, e nós já estamos na metade do ano. Então, aí por isso que eu vou falar sobre o mês 6, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos ver como que vai ser a semana para os nossos signos. Olha aqui para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Nós já estamos chegando agora já no dia 20, né? Já entra outra estação, o inverno. Então, a gente se preparar aí, porque parece que esse ano a gente vai ter um frio mais intenso do que em outros anos passados. Então, vamos preparar. Olha, para Áries. Olha, essa semana, para Áries, ela precisa assim ficar bem atento, principalmente na parte amorosa, afetiva, porque você pode estar se iludindo com certas pessoas, principalmente mesmo nessa parte amorosa, tá? E também pode ser em relação, às vezes, à família, alguma pessoa que você gosta muito, né? Você tem muito envolvimento, é bem sentimento mesmo. E essa semana você vai ter decepção, você vai perceber que você se iludiu com essa pessoa. Então, vai ser uma semana bastante de chateação, tá? Para Áries, não vai ser uma semana boa, não. Vai ser uma semana de perdas, sabe? Perdas de amizade, que você tinha consideração, ou perda de um relacionamento. Mas tudo isso tem a ver com você mesmo. O culpado não é o outro. O culpado não, e a responsabilidade nesse caso que o tarô está falando é que você se iludiu. Você formou um castelo de areia, sabe? Fez aquela ilusão toda sobre a pessoa e, de repente, você caiu, porque não é nada daquilo que você está esperando. Então, fica atento essa semana, procura não se iludir com ninguém,
Aí vem, né, a semana agora do Dia dos Namorados, então principalmente por isso, tá? Às vezes a pessoa não quer passar esse dia sozinha, se ilude com alguém, ou tá namorando com alguém e tá iludido, então é momento de... Senão você vai ter decepção essa semana, tá? Agora, para touro, já existe a possibilidade de um encontro com alguma pessoa especial, sabe? Assim, que você vai conhecer alguém e, e você vai se envolver com essa pessoa, tá bom? E vai ser, assim, uma paixão, aquelas sabe, de olhar para a pessoa e se apaixonar. Então, essa semana o touro corre esse risco aí, tá? De, de olhar para alguém, sabe, amor à primeira vista? Amor não, paixão. Porque a carta que saiu aqui é a carta da paixão à primeira vista. Mas é uma semana boa, né? Porque pelo menos vai ser de bons sentimentos, né? Para vocês. Olha, para Gêmeos, essa semana já saiu a carta relacionada mais à parte profissional. Gêmeos está precisando, essa semana, tomar uma decisão de, se você não estiver contente com a sua parte profissional, com aquilo que você está trabalhando, essa semana você tem que tomar a decisão e romper com isso que você está fazendo, que não está te trazendo satisfação, felicidade. E pelo que o tarô fala, mostra aqui para mim, os geminianos, como eles são bastante criativos, são pessoas muito criativas, eles têm 2, 3 profissões, então o tarô está falando para você escolher uma que normalmente você considera um hobby, que até você não dá muita atenção para ela, mas você faz com capricho, todo mundo elogia, mas é só você que não dá o valor. Então essa semana o tarô está falando para Gêmeos, dentro de tudo aquilo que você consegue fazer, né? Porque faz muitas coisas, parar para perceber aquela que você recebe elogios das pessoas, sabe? Que às vezes é um trabalho manual, é um hobby que você tem, que você não dá muita importância. Mas essa semana, como nós estamos no meio do ano, decisão, né, a tomar, e a carta saiu, que você precisa escolher ainda para você colher bons frutos até o final do ano. Olha, Câncer, essa semana, o tarô está falando para você prestar mais atenção nesses seus valores que você, nessas suas crenças interiores, principalmente em relação a dinheiro, a parte financeira, porque é um momento de agora de você fazer essa reflexão para você fazer mudanças de crença, porque o canceriano ele é muito mais ligado à parte emocional, à parte dos sentimentos, e ele não dá muito valor para essa parte de dinheiro, parte mais racional, mais financeiro. E o tarô falou que nessa semana é o momento de você fazer essa reflexão, entendeu? Mudar um pouco esse seu pensamento em relação que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é problema, que o mais importante é você, é o amor, é o sentimento. Então, o tarô está falando para essa semana você fazer uma reflexão e cuidar da sua parte financeira essa semana, tá? E ver se começa, né, dar um valor também para esse lado. Olha, para Leão, vai ser uma semana bastante positiva, sabe? Saiu a carta da estrela, uma carta que ilumina o caminho, né? Nessa semana. E também saiu a carta de ajuda financeira, de recebimento, de alguma coisa que você estava esperando para receber, algum contrato que você estava esperando fechar,
coisas bastante positivas e essa semana vai ser a transição, sabe? Daquilo assim que você às vezes não estava nem esperando, mas de repente essa semana vai acontecer e essa ajuda que você vai receber é uma ajuda material. Então pode ser dinheiro, pode ser um contrato que você vai assinar de algum negócio. Então essa semana vai ser aquela semana onde você vai receber a notícia, vai ser uma semana de uma transição positiva para para o negócio que você estava esperando. Olha, Virgem, ela está, você vai ser uma semana maravilhosa para a Virgem, desde que você consiga cortar, sabe, sentimentos aí que você tem nutrido, algum sentimento negativo em relação a alguma pessoa próxima de você. Então, a carta que saiu, ela pede para você cortar isso da sua cabeça, dos seus pensamentos, porque você está muito racional demais, entendeu? E está exigindo das outras pessoas que elas sejam como você, que haja como você, e isso tem te trazido um sentimento de raiva, assim, sabe? De certas pessoas, mas porque saiu a carta junto à carta do mundo, então é uma carta que você está precisando agora. Quer dizer, o tarô está dizendo que você vai ter uma semana maravilhosa, mas você tem que fazer a sua parte, tá? De tirar um pouco da importância que você dá para esses detalhes, sabe? Coisa que você é muito detalhista e você fica irritado, incomodado pelas pessoas próximas não serem igual a você. Então, o tarô está falando só para você cortar esses pensamentos, essas atitudes, e a sua semana vai ser ótima, muito boa mesmo. Olha, para Libra, a carta que saiu essa semana é que você provavelmente vai ter um rompimento afetivo. É uma mudança radical da situação que você está vivendo. Então, para Libra, se essa semana, se ela vem já de um casamento que não está legal, de um relacionamento que não está indo bem, essa semana é a semana que vai ter um corte mesmo. E não vai ser um corte fácil, tá? Vai ser um corte difícil da pessoa. Vai ser obrigada a fazer esse corte, né? Esse rompimento, mas vai ser dolorido, porque relações que a gente tem há muito tempo, seja com amigo, com namorado, com marido, quando isso é cortado, ou mesmo até com filho, pode ser, quando isso é cortado, porque precisa ser cortado, precisa ser mudada essa situação, então é um rompimento dolorido, tá? Mas vai ser melhor para o futuro. Se você passar por isso essa semana, você saiba que é um tempo de dor, mas que depois você vai ver que você tomou a atitude certa, tá bom? Porque chega, já acabou. Essa relação que você está vivendo aí já acabou e não tem mais o que ser feito, não, tá? Olha, Escorpião, essa semana, é bom vocês não assinarem nada, sabe? Não inventar moda de comprar nada assim, que fosse um carro, um eletrodoméstico. Não é uma semana boa para você fazer nada que seja uma coisa mais durável, um contrato, comprar uma casa, ou até mesmo alugar alguma coisa, que às vezes pode ser que você cisma com uma certa casa, um certo apartamento para você alugar, para você comprar, mas o tarô está falando para quem é de Escorpião, essa semana não tomar nenhuma atitude dessa, esperar passar, porque senão você vai se arrepender e aí vai ser coisa que não vai ter mais volta, coisa que foi assinada,
compromisso que você assumiu e aí você vai se arrepender. Então a energia não tá boa essa semana para Escorpião fazer nada nesse sentido. Então não custa nada esperar, né, para a semana que vem, porque as energias mudam, as situações mudam e de um dia para o outro, às vezes muda tudo e então é melhor você ficar mais, sabe, mais calmo você pode até procurar coisas, você pode ver tudo, mas não assine nada essa semana para que você não se arrependa, tá bom? Porque aí depois você vai entrar numa depressão, você vai ficar mal emocionalmente e aí fica naquela, por que que eu fiz, por que que eu assinei, por que que eu não pensei? Então é uma semana para você esperar, tá bom? Espera passar essa energia e tudo bem. Olha, para Sagitário essa semana, os sagitarianos vão estar assim bastante racionais, sabe? Aqueles que estão querendo até briga, que quer olho por olho, dente por dente, tá, eles estão essa semana aqui eles vão ficar meio assim, tá? Os sagitarianos vão estar meio irritado, meio invocado e arrumando confusão por nada. E principalmente com o parceiro que está mais próximo, né? É normalmente aquele que vai é, receber, né, essas coisas. Então o tarô está pedindo para o sagitariano manter o equilíbrio, sabe? Ponderar um pouco mais antes de falar certas coisas, porque ofende as pessoas, sabe? Normalmente gostam de ser sinceros demais, falam coisas assim, depois até se arrepende, mas já falou, já magoou. Então é uma semana para ponderação, para equilíbrio, e senão vai ter confusão aí, tá? Mas aí, olha, para Capricórnio saiu uma carta muito boa no sentido mais para profissional, de mudança de atitude, sabe? De coragem, porque a carta da Lua, quando ela sai, dependendo da posição, da carta que está com ela mostra que você está estagnado, parado naquele lugar, naquela situação, principalmente nessa parte mais profissional mesmo, e você tá parado, sabe? Tá com medo, é a carta às vezes do medo, do receio, né? Do desconhecido. E a carta que saiu aqui pedindo para você ir mesmo à luta, confiar em você mesmo e que tudo vai dar certo. Aí tudo vai dar certo, mas você que vai ter que romper esse medo, esse medo do desconhecido, tá? Do que está escuro na sua frente. Então, mas pode ir com a certeza, se você precisar mudar de trabalho ou mudar o curso que você está fazendo, sabe? É tomar a atitude de, de fazer as coisas essa semana. Olha, Aquário, essa semana aqui que vai entrar, né? Ela vai estar extremamente ligada na parte do trabalho, na parte profissional. Mas é uma semana que o tarô está pedindo para você fazer tudo extremamente organizado, pensado, colocado direitinho no papel qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, sabe? Estruturar a situação profissional que você está tendo e principalmente para quem é profissional liberal, que trabalha, né, por si mesmo. Então essa semana é uma semana de você fazer todo o balanço da sua empresa. Aproveita que nós estamos no meio do ano e é um momento de você parar, sabe? E fazer um balanço, se realmente ainda está valendo a pena, se não está valendo a pena, sabe? Organizar a sua vida para daqui para o fim do ano. Então, essa semana vai ser o momento crucial para quem é de Aquário fazer todo esse balanço mesmo da vida do trabalho, sabe?
E se apegar também bastante à parte espiritual, quem está meio afastado aí, né, desse lado espiritual, também pedir, né, uma, uma bênção, né, para que as coisas daqui para o fim do ano se resolvam, para que você tenha uma intuição se você realmente deve continuar como você está ou não. E então fazer esse balanço, tá? Começa essa semana. E para peixes essa semana, o tarô tá falando assim que vocês, a maioria dos piscianos aí anda meio decepcionado, sabe, com essa parte afetiva, anda com o coração meio fechadinho, mas o tarô tá falando que é para você não ter medo, para você se abrir, para se você estiver interessado em alguma pessoa, para você dar um jeitinho que essa pessoa perceba, sabe, iniciar, dar aquele início, né, de uma movimentação nessa parte afetiva. Porque alguns piscianos aí tiveram alguma decepção e agora tá com o coração meio fechado, meio com medo, né, de se envolver novamente. Mas o tarot está falando que essa semana vai ser uma semana boa para você, sabe, mudar um pouco, amenizar um pouco esse sentimento aí, tá bom? Então vai ser uma semana muito boa para você iniciar coisas novas na sua vida, principalmente na parte afetiva. Então, né, aqui saiu bastante carta relacionada à parte emocional e também, né, algumas na parte de material, né, dessa parte mais de dinheiro, de coisas materiais. Mas, na maioria das cartas aqui, foram cartas boas que saíram. Só Áries, que, né, saiu a carta da torre, a carta da torre nunca é uma carta boa, é sempre uma carta mesmo de perda, de decepção, de ter se iludido, e então tem a ver. A outra também foi, deixa eu ver aqui, Escorpião também, né? Escorpião também, que não é uma semana muito boa para assinar nada, para fazer nada. E é isso, mas o resto da semana, para todo mundo, parece que vai ser uma semana melhor. Até pelo clima, né? Até pelo clima, que é do Dia dos Namorados, aí. Então as pessoas vão estar envolvidas em uma energia melhor, né? De amor, de sentimento, de pensar no outro, né? Escolher o presente. Então é isso. Tá bom? Então, eu vou falar também sobre o mês 6, né? Nós estamos no mês 6, mês de junho, e é um mês, você vê, pela numerologia, o número 6 é o número da harmonia, é um número amoroso, um número da família. Normalmente quem nasce no dia 6, no dia 15 ou no dia 24 são pessoas extremamente ligadas à família, preocupadas com o entorno de si, com todos, gostam de reunir, de fazer reuniões familiares. Não são muito aquelas pessoas muito festeiras, sabe? Assim, que gostam de muita agitação. O 6 gosta mais da família mesmo reunida, né? Inclusive, quem nasce nesses dias, normalmente gostam muito de cozinhar, sabe? Tem muita gente que é dono de restaurante, dono de coisa que tudo que é relacionado à comida, né? Chefes, que quando você vai fazer o mapa deles, eles têm um número forte, ele tem o 6, porque é aquilo que junta a família, junta, né, o prazer da alimentação. E, e também agora, o mês 6, você vê, aqui nós temos o Dia dos Namorados, dia 12, e tem também as festas juninas, né? Onde todo mundo adora ir para as quermesses, para as festas,
E é um mês bastante alegre, né? Bastante festivo, que também inclui os familiares. Você vê, né? A festa junina é uma festa onde a família se reúne para fazer as comidas, para, né? Para juntar, às vezes na rua, no bairro, na igreja. Então é um mês muito harmônico mesmo, que a gente tem que aproveitar essa energia que fica no ar, porque está tudo muito pesado. Sabe, o povo brasileiro está muito desanimado com tudo e está todo mundo assim sem saber o que fazer, como fazer, está todo mundo se sentindo amarrado e, e desanimado mesmo, totalmente desanimado com tudo, né? Então todos nós estamos nesse mesmo barco, então aproveitar que esse mês é um mês mais assim, sabe, se ligar mesmo nessa energia das festas juninas, da reunião da família e promover até isso, sabe? Até em casa mesmo, né? Fazer um bolo, fazer uma coisa, chama algum dos parentes e para se reunir. Porque você vê na carta no tarô, o, o número 6 é a carta que eles falam dos enamorados, né? Então é realmente uma carta daquele sentimento, né, gostoso pelas pessoas próximas a gente. Mas, como você vê, não há nada é por acaso, nós estamos no mês 6, meio do ano, então também é um mês de você tomar decisões realmente daquilo que você pensou em dezembro, janeiro desse ano, que você ia fazer e que até agora você não fez como deveria ou não fez a mudança que precisava. E todos nós temos que fazer essa reflexão, tá? E para pôr em prática mais aquilo que a gente tem os desejos de fazer, né? E isso eu falo de mim mesma, que nem eu mesma no começo do ano eu tinha feito um projeto para eu estar mais ativa nas redes sociais, mas assim, por diversos motivos, né, que vai acontecendo, os dias vão passando rápido demais, tiveram vários feriados, quer dizer, na verdade é desculpa, né? É desculpa que a gente fica procrastinando aquilo que você colocou em meta. Então, assim como acontece comigo, acontece com todo mundo, né? E então é um momento realmente de a gente decidir o que a gente vai fazer até dezembro, tá? Porque vai voar, voar. Esse ano nós estamos no ano 9, 2025 é um ano 9, e o ano 9 é um ano de tudo primeiro, tudo que não serve mais, tudo que não está mais legal, sabe? É um momento de fazer o descarte de tudo. Outra coisa, todas as situações parecem ficar mais exageradas, sabe? Tudo, você vê aqui no país, tudo que está aparecendo, sabe? Toda essa sujeirada está saindo debaixo do tapete, está mostrando para todo mundo. E isso também na nossa vida, tá? Então, que é um momento, assim, de você fazer desapego mesmo de tudo que não serve mais, mudança de profissão, mudança de curso, mudança até de casa, de tudo, sabe? É o momento de tomar decisão esse ano, que é um ano 9. O ano que vem, 2026, a gente entra num ano que, se somando, dá 10, mas a gente não considera o zero, então é um ano de iniciar novas ideias, novos projetos e tudo, mas tem que fazer a limpeza esse ano, tudo tem que, sabe? Então, o meio do ano tem isso, que é o momento de escolher, sabe, o que você realmente quer, tá? E no baralho cigano, você vê como que não é diferente, porque no baralho cigano é a carta das nuvens. Então, a carta das nuvens, ela simboliza sempre aquilo que você está em dúvida, sabe? Se aquilo está tudo meio encoberto ainda, está tudo ainda para ser, mas ver se normalmente é uma carta de momentos passageiros, né? Mas é um momento que está assim, até as tuas ideias, as tuas coisas podem estar meio encoberta, mas você vai ter que decidir esse mês, tá bom? Mas é um mês muito bom, viu? Vamos aproveitar e vamos
elevar nosso pensamento aí para as coisas positivas, porque o planeta está extremamente pesada a energia, essa transformação, né? Pelo que a Terra está passando. Então, começou aquela limpeza geral, sabe? Que a gente escuta falar desde sempre, né? Que até falam da limpeza, do final dos tempos, que muita coisa ia acontecer e se você for ver, nós estamos realmente passando por esse momento, né? Que é um momento de também acordar, chacoalhar a população toda no mundo para aquilo que é realmente importante, sabe? Então, é isso aí, gente. Uma boa semana. Tudo de bom para vocês. Me sigam aí nas redes sociais, a Maga do Tarô. E a gente se vê semana que vem. E durante a semana também, se eu tiver um tempinho aí, eu vou ver se eu escolho algum assunto legal para conversar com vocês, tá bom? E se vocês quiserem mandar alguma pergunta, é só deixar lá no Instagram, tá bom? Que eu respondo para vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.